por favor. Quero demonstrar minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez. Nosso desejo do nosso coração é de estarmos definitivamente aguardando a volta de Cristo juntamente convosco. Mas nós somos submissos ao nosso Pai Celestial, a qual está nos mantendo no local onde é da vontade dEle. Por algumas vezes nós tentamos sairmos de lá e perdimos a autorização dEle, e todas as vezes Ele disse assim: eu te plantei aqui, e a árvore que dá fruta onde está plantada, eu não retiro de lá, eu deixo lá. E isso serve para o senhor também, né? Quando Deus planta e dá fruto, Deus não permite que seja retirada. Por mais que você tenha vontade, de sair, mas se Ele plantou, nem você mesmo consegue sair. Eu me lembro que eu estava programando com a minha esposa e eu vim me convidado para pregar aqui em Flórida Paulista. Eu não me lembro quantos anos atrás, se é 2 ou 3 anos, e terminamos a minha administração, e estou saindo no portão e com um pensamento: gostaria que Deus tivesse confirmado se eu posso sair de Curitiba ou não. E de repente uma mão bate no meu ombro e me puxa para trás. Olhei praticamente um adolescente, e ele olhou bem fixo para mim e disse assim: Deus te plantou naquele lugar, e há muita coisa para ser feito ainda lá naquele lugar, e eu usarei você. Então, irmãos, quando Deus planta, não tem jeito de sair. E eu sou grato a Deus, grato ao vosso pastor Aristeu da Silva, que tem o mesmo sobrenome meu, né? Somos irmãos. E a essa equipe de obreiro que sempre nos abraçou aqui. O pastor Aristeu tem 19 anos, e o pastor Leite já me recebia também aqui. Então nós temos aí praticamente uma vida. Esse ano, para a glória de Deus, nós completamos 30 anos de ministério pastoral e missionário, e estamos felizes. Manselma, que Deus te abençoe. Eu sempre digo, irmãos, se você dobrar o seu joelho e não lembrar da esposa do pastor, é uma injustiça que você está cometendo. Eu repito, dobrou o joelho, deve se lembrar do pastor e não se esquecer da esposa. Por quê? A minha esposa me acompanha no ministério pastoral há 30 anos. E há 30 anos que o colo dela serve de consolo para mim. Porque nem todos nos tratam como se nós fôssemos verdadeiramente enviados de Deus. E olha que Deus, irmãos, Ele tem as suas formas de trabalhar. E às vezes Ele fala com o pastor de madrugada, e o pastor tem que aplicar o que Ele falou, e às vezes é incompreendido, porque alguns pensam que Deus tem que fazer a vontade dEle. E aí Deus usa o pastor para fazer ao contrário. E aí acaba maltratando o pastor com uma palavra, e o pastor, o único consolo que ele tem é chegar em casa e deitar no colo da sua esposa, e às vezes nem conta o que é, mas ela já sabe pela carinha dele. Chegou na porta, não é, Manselma? Chegou na porta, bate o olho na carinha dele e já sabe como ele está e como foi o dia dele. Pelo menos a minha esposa, esse ano nós completamos 40 anos de matrimônio, e eu chego, ela já me pergunta: o que aconteceu? Qual é o problema?
Então não deixe de orar por essas mulheres que são verdadeiras heroínas. Irmãos, nós temos lido aqui uma passagem bíblica a qual o apóstolo Paulo registrou, e segundo o apóstolo Paulo, foi Jesus quem ensinou ele. Mas o que eu quero dizer para você é que se nós não tivéssemos sido comprado com o que foi comprado, nós estaríamos perdidos e sem solução. Eu vou repetir: perdidos e sem solução. Quando o irmão cantou essa tapera velha ou capela velha, eu lembrei, irmãos, de quando eu carregava uma caixinha de engraxate na avenida de Pacaembu, e às vezes entrava escondido no banheiro do trem para poder vir para a Flórida Paulista, porque lá já tinha muito engraxate, e eu vinha escondido para poder engraxar sapato ali na rodoviária. E às vezes, irmãos, as pessoas às vezes até nos maltratavam, mas na verdade o que nós queríamos era ganhar um dinheirinho para poder levar para casa, porque a minha mãe era tuberculosa e já estava e ficou 5 anos na cama. Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade, e minha mãe já quase 5 anos na cama, e a única forma que nós tínhamos de ganhar um dinheirinho e levar uma comidinha para casa era engraxar sapato. E a gente via que muitas pessoas nos maltratavam e não compreendia. Mas hoje, irmão, depois de 30 anos de ministério, eu olho para trás e vejo que Jesus estava trabalhando, e a forma dele trabalhar, de preparar, é diferente do ser humano. E às vezes você olha e pensa: mas Senhor, por que será que eu sofro desta maneira? Ou por que será que eu vivo desta maneira? Eu quero que você saiba que você também foi comprado, você também foi comprada, e que você está sendo preparado ou preparada para um futuro glorioso, para um futuro aonde você vai compreender tudo que você passa hoje. Eu estava na escola dominical, a nossa sede lá, ela é um prédio enorme, para você andar todo a sede lá, você leva algum tempo para poder. E um diácono chegou para mim no meio da escola dominical e disse assim: tem alguém doente na portaria e precisa que alguém faça alguma coisa. Todo mundo passa por ele lá, o problema dele era nas pernas, não podia ficar de pé, e todo mundo passa por ele lá, e ele fala que precisa pelo menos de uma palavra de alguém. E as pessoas estão passando e não estão dando atenção para ele. Mas o pessoal, irmãos, estavam passando preocupado com a escola dominical, e já estava em andamento, e eles estavam preocupados com a lição e tal. E aí eu disse: olha, avisa ele que assim que terminar a escola dominical eu estou lá. E quando a pessoa saiu, pastor Aristeu, o Espírito Santo veio na minha mente e disse assim: eu comprei ele. Ele foi comprado. E foi comprado pelo mesmo preço que eu paguei por você. Ele vai esperar? Eu disse: não, Senhor, ele não vai esperar. E fomos até lá,
e ele precisava de uma passagem para prosseguir a sua viagem e dinheiro para comer, e nós resolvemos o problema dele. O que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Jesus nos comprou. Não foi somente, lógico que o mais importante foi a salvação. Isso não tem como mudar. O objetivo principal é salvação. Mas, irmão, Ele nos comprou também para nos usar. Ele nos comprou também para que o mundo saiba que nós fomos comprados e temos um dono diferente dos outros. E que é preciso nós valorizarmos esta compra. E para nós valorizarmos, o mundo precisa saber que nós somos diferentes. Porque quando nós começamos a sermos diferentes, as pessoas começam a perceber isto. Eu vou chegar lá já já, onde você vai compreender. E é preciso entender, irmão, que não é apenas ser salvo. Juntamente com o ser salvo, vem as obras de uma pessoa salva. É diferente. A pessoa salva, ela é diferente de qualquer outra pessoa do mundo. E o mundo precisa ver isto em você. Por quê, irmão? Porque quando Ele te escolheu, quando Ele te separou, Ele colocou uma marca em você. E essa marca, ela traz proteção. Essa marca, ela traz sabedoria para vivermos no meio de um mundo corrompido, porém sem ser corrupto. Você se lembra lá, quando se deu o êxodo da última praga que iria acontecer? Você se lembra? Deus vem para Moisés e dá umas instruções, e a principal instrução era: cada família mate um cordeiro. Pega o sangue desse cordeiro e passe nos umbrais da porta, porque o anjo da morte, à meia-noite, ele vai passar. E quando ele passar, as casas que tiver a marca do sangue, ele vai pular por cima e o primogênito será salvo. A marca do sangue. Irmão, quando Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário, quando ele se doou, era o cordeiro que estava sendo imolado, para que o sangue dele pudesse marcar-nos, para que nós tivéssemos a marca deste sangue por onde nós passarmos. Entenda, irmão, que tem pessoas que estão pensando que o sangue de Cristo perdeu o valor, ou melhor, perdeu o poder. O sangue de Cristo não perdeu o poder. Ele continua sendo todo poderoso e acabou. Tem um hino que diz: sobre o sangue, ou seja, debaixo do sangue, eu tenho proteção. Quem está, irmão, coberto com o sangue de Cristo, não precisa temer o que o mundo teme. Não há necessidade. Eu me lembro que eu estava na UTI
já estava com mais de 20 dias na UTI lá com Covid. E as pessoas desesperadas, correndo para lá, correndo para cá, e as enfermeiras desesperadas, e uma delas parou, olhou para mim e falou: seu Ismael, o que acontece com o senhor? Falei: que foi, minha filha? Está todo mundo desesperado, correndo, chorando, e coisa e tal, e o senhor está aí sorrindo. Eu disse: minha filha, você não consegue ver, mas há um sangue que corre na minha veia. Há algo, aleluia, que está comigo, que me tirou toda a tristeza, toda a angústia, toda a preocupação. A única preocupação que eu tenho hoje é me manter salvo para estar com Ele. Irmão, quando Jesus aparecer nas nuvens, o Espírito Santo de Deus vai recolher, só que agora vai ser ao contrário. Aonde estiver a marca do sangue, Ele vai recolher. Aonde não estiver, vai ficar. E é preciso entender que você precisa conservar o sangue de Cristo sobre você. Saber entender, irmão, que isto, ou seja, que o sangue de Cristo é que vai servir de imã. Porque ninguém é lavado sem o sangue. Tem alguém que consegue ser purificado sem o sangue? Tem alguém, irmão, que consegue ser santificado sem o sangue? E sem contar, irmão, o poder que esse sangue nos dá. Eu me lembro, eu estava no sertão da Jararaca, pastor. E um casal vinha vindo de lá para cá, de longe, uns 200 metros de distância. E eles vinham com a intenção de acabar com o nosso culto, que nós estávamos iniciando um ponto de pregação, para depois construir um templo. E foi construído o templo. Mas eles vinham com uma intenção, era um casal de macumbeiro. Nada contra os macumbeiros, só contra o que eles fazem, mas sou a favor de Jesus salvá-los. E eles vinham e nós começamos a cantar. E nisso eu senti o desejo de levantar a mão para um lado e dizer assim: o sangue de Cristo protege o povo dele. Aí alguém gritou atrás de mim: pastor, aquele casal caiu. E eu chamei meu irmão Luiz, falei: irmão Luiz, vai lá e vê o que aconteceu. Ele voltou correndo e disse: estão demoniados. E eu falei para ele: vai lá e diz: em nome de Jesus está repreendido Satanás, e Jesus cubra esse casal com teu sangue. Imediatamente o casal levantou, o demônio foi expulso, Jesus salvou o casal, e eles servem ao Senhor Jesus lá naquele lugar chamado Sertão da Jararaca. Irmão, o sangue, aleluia, te protege em qualquer lugar que você estiver. O nosso pastor presidente, pastor Gabi, ele tem um costume, ele não começa o culto sem dizer assim: quem é que nos dá a vitória? O sangue de Cristo. E ele diz assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E quando ele termina o culto, ele dá a bênção apostólica e diz assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E esse sangue, irmão, é que está mantendo você de pé. Você sabe quando Satanás te encontra na rua, que ele te encontra. Não pense que ele não te encontra, que ele te encontra.
E quando ele dá ordem aos seus demônios para destruir o Senhor, aleluia, o demônio volta correndo e diz: mestre, vocês não destruiu? Não, ele tem uma marca. E essa marca é do homem lá de cima. E quem tem ela, demônio não toca. E é por isso, irmão, que Jesus derramou o sangue dele. Me marcou, te marcou, aleluia. Porque o inferno não tem poder sobre aquele que tem a marca do sangue de Cristo. Aleluia. Portanto, irmãos, nessa noite eu digo para você: ande de cabeça levantada. Repreenda demônio aonde você encontrá-los. Se é que eles vão ter coragem de te enfrentar. Se é que eles vão ter coragem de passar por perto de você. Eu dirigi uma igreja, irmãos, onde um casal de homem, já viu o casal de homem? Chegou para mim e disse assim: olha, eu vou vir aqui nesta igreja para que meu casamento seja feito. E o vice-presidente estava do lado assim e falou: ixi, esse agora encontrou dele. A congregação com 4 degraus. Aí eu disse para eles assim: eu faço o casamento de vocês, tranquilo. Só preciso que vocês subam esses 4 degraus. Se vocês subir esses 4 degraus, eu faço o casamento. Aí um deles olhou para ele e falou assim: não é melhor nós procurar uma outra igreja? Ele falou: mas por quê? Eu vejo que esse homem aí é diferente. Nós não vamos subir esses degraus. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus protege a sua noiva. A noiva está coberta pelo sangue de Cristo. Eu estava aqui orando, irmão, aleluia, no começo do culto. Jesus falou comigo assim: diga para minha noiva que eu não vou demorar e que eu vou cuidar da minha noiva como sempre cuidei. Ninguém vai tocar na noiva do Cordeiro. Ninguém toca em vocês. Sabe por quê, irmão? Vocês têm a proteção do Cordeiro. Aleluia. As mãos dele estão estendidas sobre a igreja. As mãos dele estão estendidas sobre a família do pastor. Sobre os obreiros, as mãos dele estão estendidas. Aleluia. O sangue de Cristo, aleluia, nos dá vitória. Não há nada que o inimigo possa fazer contra a igreja. Aleluia. Por isso, irmão, valorize, aleluia, a Santa Ceia. Eu falei com o pastor ontem, com o pastor Aristeu, eu estava dizendo: pastor, eu sou muito convidado para ministrar. E conversei com o meu pastor olhou bem assim para mim. Eu falei: fique tranquilo, pastor, que no primeiro sábado eu estou aqui todos os meses. Porque a Santa Ceia, irmãos, aleluia, é nós dizendo para Satanás: toma aí, capeta. Eu fui comprado na cruz do Calvário. Eu tenho um dono. E hoje eu estou aqui para te lembrar, aleluia, que eu sou protegido por Ele. E você não adianta nem me tocar. Eu lembro um dia, irmão, que eu estava aguardando não tinha leito na UTI. E eu estava aguardando para um leite. E alguém passou perto de mim assim. E eu estendi a mão assim, peguei no jaleco dele. E ele olhou: o que foi? Eu falei: quero água. Você quer água? Nada, rapaz, você vai morrer daqui a pouco, para que água? E foi embora. Eu fechei o olho assim e falei: Jesus, diga para esse demônio que o Senhor prometeu me dar saúde, e saúde com abundância. Irmão, não demorou 5 minutos, passa ele de volta lá e diz assim para mim:
Você está pensando que o teu Jesus te tira daqui? Eu falei, eu quero encontrar com você aqui nessa entrada, quando eu estiver saindo. Sabe o que aconteceu? Minha esposa estava junto comigo. 36 dias depois eu estava recebendo alta, e ela me empurrando com a cadeira de roda. Adivinha quem chega lá para me colocar na ambulância? O abençoado, e disse assim: eu quero tirar uma fotografia com o senhor. Eu dei uma olhadinha, só fez assim com o dedinho. Ele entendeu, irmão. Você tem a proteção de Cristo. O diabo pode falar, aleluia, e tentar o que ele quiser tentar, mas a marca está aí no teu corpo. E essa marca, irmão, ninguém tira. Essa marca vai ser trocado, aleluia, por uma coroa lá em cima, que daqui a pouco nós vamos estar lá. Guarde isso. Quero te abraçar lá, e vou te abraçar lá, aleluia. E aí vai ser eternamente gozo com Cristo Jesus. Irmãos, que Deus os abençoe. Ore por mim, ore pela minha família. Somos carentes das vossas orações, porque continuamos aí a obra do Senhor até que Ele venha. Pastor Aristeu, Deus os abençoe.